Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rádio Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim tratar aqui de um assunto bem, na minha opinião, interessante, né? E também eu acredito que algumas vezes, pelo menos uma vez na vida, vocês já se perguntaram, né? Principalmente nós estudantes espirituais, o que aconteceria se nós recusássemos a reencarnar, né? O que aconteceria se você chegasse, né? O que aconteceria se nós chegássemos no plano espiritual e através do nosso livre-arbítrio decidir a parar de reencarnar, né? O que aconteceria? Bom, pessoal, de imediato essa decisão seria respeitada, né? Afinal, Deus nos concedeu o livre-arbítrio e, como o nome disse, né, que nós podemos arbitrar, né, livremente, né? Então a evolução nos pertence, e a gente que decide se vamos evoluir de forma mais rápida ou mais devagar, se vamos estacionar ou não, né? Se vamos vibrar no ódio ou no amor, né? Então de imediato nós seria respeitado nossa decisão, né? Só que é óbvio que não é tão simples assim, não dá para chegar e dizer simplesmente que vai parar de reencarnar. Por quê? Apesar do planos superiores respeitar nossa decisão, afinal eles têm que obedecer à lei do livre-arbítrio, que inclusive a lei do livre-arbítrio é uma lei universal, né? Até Deus tem que respeitar a nossa vontade, afinal somos seres individualizados. Se não fosse assim, nós seríamos apenas robôs, né, teleguiados por Deus, certo? Só que essa decisão, pessoal, vamos supor que um espírito ele tome essa decisão e através do seu livre-arbítrio decidir parar de reencarnar, ele não conseguiria manter essa decisão por muito tempo, né? Sustentar essa decisão por muito tempo. Por quê? Porque mesmo nossa decisão sendo respeitada, existe um problema. O corpo astral, né? Ele não é um corpo imortal. Ele tem um prazo de validade, certo? Ao contrário do que muita gente pensa, o corpo astral não é um corpo imortal. Ele é um corpo perecível, ou seja, ele se desgasta, ele envelhece, ele se degenera, né? As suas células, né? Então o que acontece? Quando o espírito ele recusa-se a reencarnar, principalmente por tempos muito longos, o seu corpo astral começa a entrar em estado de degeneração celular, certo? Degeneração celular. E caso ele não reencarne, a única forma de reverter esse processo de degeneração celular do corpo astral é através da reencarnação, né? Porque através da reencarnação é como se esse corpo astral fosse renovado, né? Reiniciado, digamos assim, todas as suas células e moléculas, certo? Então o espírito, ele mesmo tomando essa decisão e o espírito respeitando essa decisão, ele não conseguirá manter essa decisão por muito tempo, sustentar essa decisão, porque a lei da reencarnação é a lei que impera no plano astral. Então todo espírito que ainda possui corpo astral está sujeito à lei da reencarnação, certo? Então, dizer que não vai mais reencarnar não é tão simples assim, pessoal. Né? Não é tão simples assim, vou deixar de encarnar e pronto. Não é tão simples. Né? O primeiro problema que esse espírito ia enfrentar, né, é esse problema da degeneração celular do corpo astral. E esse espírito ele vai se encontrar em duas situações. Ou ele se entrega à reencarnação para poder não perder a forma do corpo astral, né? Caso contrário, ele corre o risco de se tornar um ovode, né? Um espírito ovode, que nada mais é do que uma forma mental em estado de degeneração,
certo? Então ele fica meio que entre a cruz e a espada. Ou ele se entrega à reencarnação, que ele, né, no caso aqui ele não quer, ou ele, né, abre mão do seu, né, do seu ego, né, do seu orgulho, digamos assim, e se entrega à reencarnação, ou ele paga para ver e se torna um alvode, certo? Torna um alvode. Então, o primeiro problema que esse espírito ia enfrentar é esse problema da degeneração do corpo astral, certo? Degeneração celular do corpo astral. E o que acontece? Muita gente pode dizer assim, e a tal da reencarnação compulsória. Bom, pessoal, a reencarnação compulsória só pode ser aplicada em duas situações. A primeira é quando o espírito ele, né, além de não querer reencarnar, que até certo ponto essa decisão é respeitada, né, através da lei do livre-arbítrio. Só que tem um problema, quando esse espírito ele não quer reencarnar e ao mesmo tempo ele quer prejudicar a vida das pessoas encarnadas ou até mesmo desencarnado, o que acontece? Os planos superiores, né, os espíritos superiores têm o aval, né, dos tribunais do karma ou de seres ainda mais elevados para intervir no livre-arbítrio daquele espírito, né, maligno, e ele tem, né, ele é imposto a chamada reencarnação compulsória, né, porque se trata de um espírito rebelde que, apesar de não querer reencarnar, ainda quer prejudicar as pessoas, né. Esse caso ele é muito semelhante ao dos magos negros, né. Os magos negros fazem de tudo para não reencarnar, e ao mesmo tempo que eles não querem reencarnar, ainda quer ferrar com a vida dos encarnados, né. Ou seja, eles não querem evoluir e não querem deixar os outros evoluir. Então, né, nesses casos, o seu livre-arbítrio pode ser revogado através da lei, né, da reencarnação compulsória, né? E o segundo caso é quando o espírito ele pede a sua sanidade mental, né? Ele pede a sua capacidade de administrar a sua vida, né? Por exemplo, o caso dos espíritos que se tornam um alvode, né? E pede temporariamente a sua razão. Então, nesses casos também a reencarnação compulsória é aplicada, né? Por bem do espírito que, né, se tornou um alvode, que se tornou um espírito irracional, que perdeu a sua razão temporariamente, né? Então a reencarnação compulsória se aplica nesses dois casos: espíritos rebeldes e espíritos que perderam a sua razão, né? Então, pessoal, decidir a parar de reencarnar não é tão simples assim, né? Aí você pode chegar, então é impossível um espírito ele decidir, não consegue mais decidir a parar de reencarnar. Isso ainda é possível, pessoal, mas vai depender de uma série de fatores, né? Primeiramente, esse espírito ele teria que conhecer muito bem, né, a lei da reencarnação, o corpo astral, né, e a lei do karma, né? Então, que tipo de espírito que poderia ter uma condição de manter essa decisão por um bom tempo, né? Primeira coisa, esse espírito teria que resolver a questão primordial, né, que é a questão da degeneração do, do corpo astral, né? Do corpo astral. Então, esse espírito teria que conhecer alguma técnica, né, que impedisse a degeneração do seu corpo astral, porque se o seu corpo astral começar a entrar em estado de degeneração, querendo ou não, ele vai ter que reencarnar. Ou ele encarna, ou ele se torna um espírito alvode, né? Então, para um espírito conseguir manter essa decisão de não reencarnar, primeira coisa, ele teria que ter conhecimento ou dominar alguma técnica para burlar a lei da reencarnação, ou seja, a lei da degeneração do seu corpo astral,
né? Então, essa seria a primeira coisa que teria que ser resolvida. Então, vamos supor que esse espírito ele conheça alguma técnica, né? Alguma tecnologia que permite que o seu corpo astral não entre em estado de degeneração. Ele consegue, digamos assim, burlar, né, a lei da reencarnação. E o segundo passo, a segunda forma que ele teria que, né, tomar a decisão, ele também não poderia ser um espírito leviano, um espírito maldoso. Por quê? Lembra lá da reencarnação compulsória? Se o espírito for muito mal, ele prejudicar muitas as pessoas, né, muita gente, o que acontece? O seu livre-arbítrio ele é o que? Revogado. Então a reencarnação é aplicada nesse caso, né, de espíritos que não querem reencarnar, mas ao mesmo tempo quer ferrar a vida dos seus semelhantes. Então esse espírito, para poder manter essa decisão de não reencarnar, primeiro ele teria que conhecer alguma técnica, né, para burlar ou anular, né, a lei da reencarnação, ou seja, a degeneração do seu corpo astral. E segundo, ele não poderia ser um espírito do mal, um espírito leviano, porque caso contrário, a lei da reencarnação compulsória seria aplicada, né? Então, existe sim um meio de o espírito passar um bom tempo sem reencarnar, né? Dependendo da técnica que ele conheça, e, né? E ele não poderia ser um espírito do mal. Ele teria que ser um espírito que não praticasse o mal, ele ficasse ali de boa, aprendendo as coisas, alguma coisa assim, fazendo algo de útil, mas não negativamente. Entendeu, pessoal? Então, é isso que aconteceria se um espírito ele parar de reencarnar, né? É claro que essa decisão prejudicaria ele em certos aspectos, porque a reencarnação nós sabemos que serve para muita coisa. Uma delas aqui está o nosso karma, né? Drenar as toxinas do corpo astral, desenvolver o amor, a paciência, a caridade, né? Tudo isso. Então, parar de reencarnar seria o mesmo que um aluno, um adolescente chegasse para os seus pais e dissesse que não queria mais estudar. É óbvio que essa decisão iria prejudicar o seu futuro, mas essa decisão seria respeitada pelos seus pais. Afinal, os pais desse aluno, né, desse adolescente, não poderia estudar por ele, né? Então, querendo ou não, a gente teria que respeitar. Afinal, você não pode ensinar, fazer uma pessoa ir para a escola à força, né? Então, seria o mesmo caso do espírito se ele recusasse a reencarnar, certo? Então, é claro que ele seria prejudicado, mas lembra, seria prejudicado, né? Porque reencarnação é progresso, certo, pessoal? Então, é possível sim um espírito parar de reencarnar, né? Desde que ele siga o que eu acabei de falar, né? Que ele conheça uma boa técnica para burlar a lei da reencarnação, e ele também não poderia ser um espírito leviano, certo? Então, ele unindo a técnica, né, para burlar a lei da reencarnação e não ser um espírito leviano, ele conseguirá manter por um bom tempo essa decisão, né? Agora, quanto tempo aí vai depender do próprio espírito, né? Porque não dá para você pegar um espírito e reencarnar ele à força, né? Se ele é um espírito que não está prejudicando ninguém, né? A evolução dele, ele vai evoluir quando ele quiser, tá entendendo? Então é isso aí, pessoal, que eu queria dizer para vocês, né? Um tema que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso aí não é... Tô gravando esse vídeo para incentivar vocês a fazer isso, eu só tô jogando a luz sobre esse assunto para provar para vocês que é o que aconteceria, né? Se um espírito ele parasse de reencarnar, né? Então é essa situação que aconteceria com ele.
Espero que todos tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam, né? Acharam interessante ou não, que se tem alguma lógica ou não, né? E já eu agradeço e até o próximo vídeo. Fui.